Bom, como última ferramenta sobre as transformações geométricas no plano, quero falar um pouquinho da homotetia, né? Na verdade, vou só mostrar, né, a ferramenta e como utilizar ela. Basicamente, a homotetia é uma transformação que reduz ou amplia uma figura, quer dizer, ela mantém a forma, a gente vai produzir uma figura semelhante, porém com a possibilidade de ampliar ou reduzir, tá? Basicamente é isso que a homotetia faz. Como exemplo, vamos dar mais de um exemplo, né? Só para a gente entender como que funciona a homotetia. Vou pegar aqui então um polígono qualquer para a gente começar a entender aqui a homotetia. Bom, para fazer a homotetia, pessoal, a gente vai precisar, então, de um centro, né? Onde esse centro é um ponto, né? Um ponto que a gente chama de centro da homotetia, tá bom? E a razão a gente pode entender como a razão de semelhança das figuras, né? Dependendo de onde se localiza o ponto. Na verdade, essa razão da homotetia é a distância do ponto, do centro, né, até um ponto que a gente vai utilizar para fazer a homotetia, quer dizer, um ponto da figura ali, tá bom? É chamado de razão da homotetia. Então, eu vou pegar um ponto aqui, só para vocês entenderem, um ponto qualquer aqui, e vamos utilizar a ferramenta homotetia. Então, eu tenho que selecionar o objeto, o centro da homotetia, depois indicar qual é a razão, tá? Então, o objeto é esse, o triângulo, centro da homotetia é esse, e vou indicar aqui um fator, que é a razão da homotetia, eu vou colocar 2. Então, vamos ver o que acontece. Olha lá, houve a homotetia, ó, né? O resultado foi esse triângulo maior aqui, tá? O que, que aconteceu? Cada ponto aqui, a distância de cada ponto desse triângulo até o centro D, né? Ele foi multiplicado por 2, essa distância, para determinar o ponto aqui. Então, ó, se a gente pegar aqui um segmento do ponto D até esse vértice A aqui do primeiro triângulo, a gente tem o segmento F, que vale 1,3252. Agora, o centro da homotetia até o ponto correspondente, né, da homotetia, a linha aqui, ó, vai ser 2 vezes esse comprimento, tá vendo? É o dobro, porque eu escolhi como razão da homotetia igual a 2, beleza? Vamos fazer outra homotetia mudando a razão, né? Vamos fazer o seguinte, para a gente entender de uma vez por todas, vamos pegar aqui e criar um controle deslizante, onde eu vou ter aqui a razão da homotetia. Então, vou indicar por R, né? Essa razão tem que ser um número positivo, tá? Então, vou colocar no mínimo 0 e no máximo 2, com incremento de 0,1 apenas, ok? Vou refazer a homotetia, né? Então aqui a homotetia T1', né? Vou pegar aqui, vou selecionar. Bom, não dá para mudar aqui, então vou ter que fazer outra homotetia. Vou pegar aqui a ferramenta, ou então eu posso digitar também o comando, né? Homotetia. Então vou fazer pelo comando, ó. Aqui tem duas sintaxes, né? Objeto razão. Quando a gente não indica o centro, é porque o centro vai ser a origem do sistema de coordenadas, tá bom? Se eu não quero que o centro seja a origem do sistema de coordenadas, tem que indicar qual é o ponto. No caso aqui, a gente está usando o centro como ponto D. Então, eu vou pegar a segunda sintaxe, o objeto é T1, é o triângulo ali. A razão agora vai ser o controle deslizante R e o centro da homotetia continua sendo o D, tá bom? Olha só, se a razão é 1, né, a gente gera uma figura sobreposta, é a mesma figura, né? Agora, se a gente aumentar aqui, ó, a razão até 2, ó, vai ampliando, tá vendo? E se a gente colocar aqui
menor do que 1, né, entre 0 e 1, a gente vai ter essa figura aqui, ó, menor, né, vai reduzindo, né, até se reduzir lá praticamente a um ponto, né, aí você tem uma degeneração da figura, né, que vira um ponto só, tá bom? Mas o motetim, então, é isso daqui, serve para ampliar ou reduzir uma figura, beleza? Qualquer coisa, pessoal, para lembrar a definição de homotetia, só dá uma pesquisada aí na internet que é fácil de encontrar a definição. Bom, quero fazer um outro exemplo aqui para vocês. Vou fazer agora um polígono regular de 5 lados. Um pentágono regular vou fazer. Por quê? Porque a partir do pentágono regular, a gente consegue fazer o famoso símbolo da escola pitagórica, né? Que é a estrela, né? De 5 pontas, também chamada de pentagrama, né? Então, vou fazer ela aqui. Como que eu faço a estrela de 5 pontas? Basta selecionar a ferramenta polígono e ir traçando as diagonais aqui do pentágono regular. A gente vai desenhar uma estrela de 5 pontas. Muito bem. Aí eu vou ocultar o pentágono regular, poli1, vou deixar só a estrela de 5 pontas, né? Vou fazer o seguinte, vou mudar aqui as propriedades, vamos mexer nas propriedades, vamos colocar a transparência em 100, né? Vamos escolher uma cor aqui para essa figura. Vou pegar aqui uma cor. Bom, tanto faz, vamos pegar qualquer cor aqui, beleza, né? E agora eu vou produzir uma nova estrela de 5 pontas, aproveitando o pentágono regular aqui, que apareceu no centro, né, da estrela. Só que eu não vou ficar clicando aqui nos vértices, traçando as diagonais de novo. Vou fazer isso por meio de uma homotetia, tá? A homotetia agora vai ter como ponto central o centro da estrela aqui, tá? Então eu vou selecionar, vou pegar e vou criar esse ponto central, que na verdade é o centro do pentágono regular, né? Então eu posso usar o comando centro de gravidade de polígono, que é equivalente ao centro de massa aqui, tá? Então o polígono era poli1, né? Pronto, tenho o meu centro aqui, que vai ser o centro da homotetia. E agora, eu vou diminuir essa estrela. Aí lembrando um pouquinho, né, de construções geométricas, da proporção áurea, né, a construção do pentágono regular, né, a gente sabe que a razão, né, a gente tem aqui a razão para a gente aplicar aqui a homotetia e ter aqui a estrela reduzida, né, tem a ver lá com o número de ouro, a proporção áurea, né? Mas também bom, e aí, pessoal, a gente vai fazer uma estrela de 5 pontas que deve estar inscrita, né? Deve estar inscrita no pentágono regular aqui no centro da estrela, né? Lembrando que a primeira estrela, essa estrela que está em verde aqui, foi construída lá no pentágono regular maior. Então, eu vou diminuir, eu vou reduzir a estrela por qual razão? Basta considerar, né, o lado desse pentágono regular central sobre o lado do pentágono regular maior. Aí eu tenho a razão da homotetia. Como o primeiro é menor do que o segundo, né? Então a razão vai ser o número entre 0 e 1, né? Que vai produzir uma redução da estrela, como a gente quer.
e ela vai poder ser inscrita aqui, tá bom? Então, vou precisar, né, desses pontos aqui, ó, esses pontos aqui. Bom, para a gente conseguir esses pontos, vamos selecionar aqui, então, a ferramenta segmento para a gente determinar esses pelo menos 2 pontos aqui, né? 2 pontos já são suficientes para a gente tirar a razão da homotetia. Então, vou fazer essa diagonal, essa daqui e esta daqui. Agora eu vou pegar a ferramenta interseção de 2 objetos, vou definir a interseção aqui e aqui. Pronto, já tenho os pontos que eu precisava. Posso ocultar esses segmentos que eu fiz agora, não preciso deles, né? E vou criar a razão de semelhança. A razão de semelhança, portanto, vai ser um número determinado pela distância de G até H sobre a distância de A até B, tá bom? Na verdade, posso dividir os segmentos, tá? Então, vou digitar aqui segmento, aí o ponto GH, o segmento GH sobre, então, barra, o segmento AB, tá? O segmento AB, a gente poderia utilizar ali, ele já está ali, né, na janela de álgebra, pode ser qualquer valor ali daqueles segmentos A, B, C, né, que são as diagonais, né, mas eu vou digitar aqui, segmento AB. Tecla Enter, tenho a razão de semelhança, foi criado aqui, ó, o número N, esse N que a gente vai usar como razão de semelhança, tá bom? Para fazer a estrela. Então vamos lá, homotetia, objeto razão centro, né? Como o centro não é a origem do sistema de coordenadas, quer dizer, não está aqui no ponto onde o eixo X intersecta o eixo Y, não é esse ponto, tem que usar a segunda sintaxe, tá? Então, o objeto é a estrela, pentágono poli 2, a razão é o número N, o centro de semelhança é F, a gente criou a estrela, mas ela não encaixou, claro, porque a razão de semelhança não vai colocar ela ali direitinho, né? O que a gente vai fazer para ela ficar certinha ali? Uma rotação, né? Então, vou pegar esse comando, vou copiar, não vou dar Enter agora, tá? Só vou dar Ctrl C para copiar, vou apagar ele e vou usar o comando girar para fazer uma rotação, né? Então, eu vou girar, aí no objeto, agora eu colo aquele comando que está gerando a estrela ali reduzida, né? E agora eu vou indicar o ângulo de rotação. Qual o ângulo de rotação, né? Bom, o ângulo, se a gente pensar no ângulo central aqui, ó, quando a gente divide o pentágono em 5 triângulos, né? Então é 360 dividido por 5, né? 360 dividido por 5 vai dar o que? 72 graus, certo? Então a gente tem que fazer uma rotação. Vamos tentar 72 só para ver o que acontece, né? 72 graus. A gente pode colocar aqui o símbolo de grau, né? E o ponto F. Bom, quando a gente gira 72 graus, parece que dá no mesmo, né? Então, na verdade, a gente tem que girar 36 graus, tá? Aí ela encaixa, é a metade do ângulo central para a ponta, porque a ponta já estava no meio, então só gira metade de 72. Beleza, a gente pode dar Enter, confirmar essa entrada, e aí se a gente quiser fazer outra estrela agora, né, ali dentro, é só resgatar esse comando, né? Vamos resgatar esse comando, só que em vez de poly 2, agora eu vou usar a estrela que a gente acabou de produzir, poly 3, tá? Então vamos colocar aqui poly 3, pronto, geramos a próxima, já encaixou lá, já girou certinho, né? E aí a gente pode ir produzindo, né, essa figura também, beleza?
E aqui, né, a gente poderia ainda produzir um efeito de giratório aqui nessa figura, né? A gente poderia usar um controle deslizante para fazer ela ficar girando, por exemplo, né? Tipo um catavento. Inclusive, como foi criado separado essas estrelas, poderia gerar elas em sentidos opostos. Por exemplo, a maior e a menor num sentido e a no meio de outro sentido, em outro sentido, né? Vou fazer rapidamente aqui, só para ver, só para a gente brincar, né? E treinando esses comandos, as ideias, né? O que é possível fazer no GeoGebra. Então, vou criar aqui agora um controle deslizante para indicar um ângulo de rotação. Então é interessante selecionar aqui ângulo, né, por o tipo do controle deslizante, né? Esse ângulo vai variar de 0 a 360. Vou deixar um incremento de 1 em 1 grau, ok. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou girar, vou usar o comando girar, objeto, ângulo e ponto, né? Porque eu tenho que indicar o ponto que vai servir de referência para girar, né? Então tem que ser o ponto F, não pode deixar sem explicitar o ponto, senão o GeoGebra considera que é a origem do sistema de coordenadas e não vai dar certo. Eu quero girar ela aqui em torno do centro mesmo delas, né? Do centro da estrela, que é o ponto F. Então, o objeto, vamos começar com a de fora, né? A maior, é poly 2. O ângulo vai ser alfa, então eu vou acessar o teclado virtual, selecionar a letra alfa aqui. O ponto, o centro de rotação é o ponto F. Já fez a rotação, ok? Vou confirmar. Beleza. Vou aqui, ó, ocultar as estrelas. Vou deixar só o resultado, né, da rotação. Então agora eu tenho a rotação aqui, né? Beleza. Está girando no sentido anti-horário quando a gente aumenta, né, o valor do ângulo. Por quê? Porque o sentido positivo é anti-horário aqui para as rotações, né? Bom, vamos fazer a rotação das outras duas estrelas. A estrela do meio vai rodar no sentido contrário. Então, eu vou pegar aqui, vou resgatar o comando girar, né? Vou colocar poly 3, só que vou colocar menos alfa aqui, não alfa, menos alfa, para girar no sentido horário, tá? Teclar Enter, beleza? Falta a estrela menor, poly 4 ali, né? Resgata o comando e muda para poly 4 apenas, né? Poly 4. E aí tira o sinal de menos no ângulo para ela girar no sentido anti-horário, tá? Então, a estrela maior vai girar no mesmo sentido da menor, né? E a estrela ali do meio, entre elas, gira no sentido contrário, né? Elas não ficam escritas, né? Mas só para a gente brincar um pouquinho aqui, tá? Animar.